Êxodo de refugiados arménios do Nagorno-Karabakh preocupa a ONU. Pelo menos 28 mil pessoas já atravessaram a fronteira com a Arménia. Ficam em prisão preventiva os 3 homens detidos após o ataque de domingo, que terminou com a morte de um polícia, 2 deles acusados de atos terroristas. O presidente da Câmara Baixa do Parlamento canadiano demite-se após homenagem a veterano ucraniano que, afinal, combateu ao lado dos nazis. O êxodo de refugiados étnicos arménios do Nagorno-Karabakh continua a subir em flecha. Os últimos números apontam para mais de 28 mil pessoas que já terão fugido para a Arménia. Um êxodo maciço, na opinião da diplomacia francesa, que decorre sob o olho cúmplice da Rússia, que conta desde 2020 com uma força de manutenção da paz na região separatista. A ONU diz que a Arménia vai precisar de ajuda. People are suffering the effects of trauma and exhaustion and need urgent psychosocial support. The government of the Republic of Armenia is leading the response and indicated it will reach out to the international community to request support as and when needed. And so far, upon the request of the government, UNHCR has provided some assistance. Entre o caos dos milhares de refugiados, a Cruz Vermelha Arménia mobilizou-se para deslocar também os feridos na explosão de uma bomba de gasolina que fez pelo menos 20 mortos e ferimentos noutras 300 pessoas no exterior de Stepanakert, capital da região separatista. O transporte de sobreviventes também esteve a cargo de forças de manutenção da paz russas. Ficam em prisão preventiva os 3 homens detidos no Kosovo na sequência dos atos de violência de domingo. São suspeitos de crimes contra a ordem constitucional e a segurança da República do Kosovo. Uma informação avançada pela porta-voz do Tribunal de Pristina à agência de notícias France Presse. 2 deles foram já acusados de atos terroristas. As detenções surgem após a morte de um polícia durante uma patrulha perto da fronteira sérvia. Imagens de drone, divulgadas pelo Ministério do Interior kosovar, mostravam o cerco a um mosteiro onde se refugiaram os atacantes. 4 deles acabariam mortos, os restantes, mais de 20, continuam a monte. Pristina acusa o vice-presidente do movimento Lista Sérvia, que representa muitos sérvios no Kosovo, de ter liderado o ataque do fim de semana. Na terça-feira, num bairro de Mitrovica, no norte do Kosovo, onde vive grande parte da minoria sérvia kosovar, centenas de pessoas reuniram-se para homenagear os atiradores mortos. O porto romeno de Isacea foi temporariamente encerrado depois dos ataques russos com drones Shahed que visaram infraestruturas portuárias e armazéns de cereais ucranianos a curta distância na margem oposta do Danúbio. As autoridades romenas receiam que as bombas russas atinjam o país depois de 2 incidentes em que destroços de aparelhos não tripulados russos caíram em território romeno. Am văzut cum dădeau cu dronele și luau. Se vedea flacăra foarte mare. Ne-am speriat foarte tare. Vai de mine și de mine, dar cum se vedea, cum se auzea în casă, că nu puteam să mai stau în casă. Toate troscăneau, toate plesneau, toate, era și frică să stau. Os ataques russos com drones visaram também a região vizinha de Odessa, destruindo um armazém e dezenas de caminhões. Pelo menos 2 condutores ucranianos ficaram feridos nas explosões. Os bombardeamentos levaram à suspensão dos serviços de ferry entre a Ucrânia e a Roménia. Segundo a presidência ucraniana, pelo menos 9 civis perderam a vida e outros 15 foram feridos nos ataques desta terça-feira em vários pontos do país. O progresso da contraofensiva tem sido lento, mas nem por isso as tropas ucranianas perdem de vista a luz no fundo do túnel. O Ministério da Defesa da Ucrânia divulgou imagens sobre a vida nas trincheiras para os soldados que têm a missão de recuperar o território invadido pela Rússia. Apesar de Kiev já ter recuperado o controlo de várias localidades na região de Bakhmut, a cidade que contava 70 mil habitantes antes da guerra persiste teimosamente em mãos russas e não há fim à vista na sangrenta batalha que se arrasta desde agosto do ano passado. A progressão lenta, mas segura da Ucrânia é feita através da cooperação de várias unidades na linha da frente, desde a desminagem à artilharia. Це дуже приємно чути це. Дуже приємно чути, звісно, всі задоволені. Тобто є настрій, є мотивація, хочеться ще відпрацювати, аби знати точно, що. А так, да, приємно чути, що є результат роботи.
Приємно знати, що відпрацювали і забрали свою землю назад. Кусочок, так, але забрали. Так, це дуже добре, це мотивує. От, всі задоволені якби, такою роботою. Тому в тому дусі так і далі все буде добре. Para os soldados nas trincheiras, o objetivo é claro desde o primeiro dia da guerra. Мобілізувався сам в перші дні повномасштабного вторгнення. Відповідно, в мене тоді була мотивація. Я коли йшов мобілізовуватись, моя мотивація була захистити свою сім'ю, свою країну. Вона не змінилась. O progresso das forças ucranianas tem sido dificultado pelo poderio das forças russas. Kiev rejeita que a contraofensiva seja um fracasso, mas o tempo escasseia e a aproximação do inverno promete dificultar cada vez mais a vida aos soldados ucranianos. Um violento incêndio matou mais de uma centena de pessoas durante um casamento no norte do Iraque. Entre os mortos estão os noivos. Há cerca de 150 feridos. As causas do incêndio ainda não são conhecidas, mas um canal de televisão curdo mostrava imagens do fogo de artifício a sair do chão do local onde decorria o evento e a incendiar o lustre. A tragédia ocorreu em Andânia, numa região predominantemente cristã, situada nos arredores de Mossul. Depois da homenagem a um veterano ucraniano descrito como herói, mas que afinal lutou ao lado dos nazis na Segunda Guerra Mundial, o presidente da Câmara Baixa do Parlamento do Canadá admite que errou e demitiu-se. O evento decorreu na semana passada no referido órgão legislativo e durante a visita do presidente da Ucrânia ao país. That public recognition has caused pain to individuals and communities, including the Jewish community in Canada and around the world, in addition to survivors of Nazi atrocities in Poland, among other nations. I accept full responsibility for my actions. Volodymyr Zelensky tinha discursado quando Rota apresentou Yaroslav Unka, de 98 anos, como um herói ucraniano. Foi já no fim de semana que se ficou a saber das ligações de Unka às SS. A oposição exigia a sua demissão. O primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau considerava a homenagem inaceitável e profundamente embaraçosa. Na terça-feira à noite, o ministro da Educação da Polónia anunciava que vão investigar possíveis crimes cometidos no país com vista à extradição deste homem. Trotinetes elétricas, uma praga em Praga. Ninguém sabe ao certo quantas são, as autoridades dizem que são às centenas os pequenos aparelhos que se espalham pelas ruas da capital checa. Apareceram em força após a pandemia, com o regresso dos turistas e rapidamente se tornaram um problema. Nejčastějšími přestupky, kterých se jezdci na koloběžkách dopouštějí, je jízda po chodníku, jízda přes přechod proti směru, neznají pravidla silničního provozu a bohužel často jezdí také pod vlivem alkoholu. Até agosto, os agentes da Polícia Municipal deram conta de 13.000 infrações em toda a cidade, o dobro do número registado em todo o ano passado. Os acidentes e feridos estão também a aumentar. Os responsáveis do bairro histórico de Praga decidiram proibir a circulação de trotinetas, já o tinham feito com as Segways há 7 anos, mas pedem a ação do Governo Central. Momentálně na to není zákon, který by nám umožnil to zakázat. Sem regulamentação, as trotinetas podem ser deixadas até no passeio, mesmo em frente à Câmara Municipal. Tak optimální by bylo, kdyby města měly pravomoc říct si, teda, co na svém území reálně chtějí a co nechtějí a moc to udělat nějakým jednoduchým, transparentním úkonem. Pressão municipal numa altura em que decorrem negociações entre a Câmara de Praga e o Ministério Checo dos Transportes para regulamentar o uso de trotinetas antes do próximo verão. Pražští radní tedy zatím ještě hledají usilovně nějaké řešení, které by zamezilo a zabránilo nekontrolovanému parkování koloběžek na silnicích a hlavně chodnících hlavního města. Jiří Skáncel, Euronews, Praha. David Michelangelo é considerado o ideal masculino de beleza na arte, mas os mais de 500 anos de idade já pesam e a cada 2 meses a estátua é submetida a um processo de limpeza e restauro. Desde 1873 que a escultura pode ser visitada na Galeria da Academia de Belas Artes, em Florença. Até então estava sujeita aos rigores do mau tempo ou das revoltas políticas que resultaram num braço partido no século XVI.
Lui è stato trasportato 150 anni fa in questo museo e lo vediamo in un contesto religioso. Il museo è stato costruito proprio a forma basilicale con un'abside e proprio al centro, dove in genere troveremmo l'altar maggiore, abbiamo il David di Michelangelo. Do alto dos seus 5,17 m, David precisa da ajuda de Eleonora Pucci, que desde 2018 se ocupa em exclusivo da sua higiene. Entre os problemas mais comuns estão as teias de aranha, que teimam em acumular-se no cabelo e nos dedos. No entanto, toda a escultura é monitorizada em permanência. Ci si affeziona e si conosce l'opera, no? Si vede cambiare, si controlla che tutto vada nel verso giusto, come ci si prende cura di una persona cara. David permanece impávido e sereno enquanto dura o tratamento de beleza. Mas o que diria a figura bíblica que inspirou a estátua de tudo o que a rodeia? Veramente mi chiedo che cosa possa pensare di quello che vede intorno a sé tutti i giorni, di tutta la gente che arriva per vederlo, se veramente si sente, diciamo, compreso da chi arriva, se lo conoscono a fondo, se capiscono dove si trovano. As portas da galeria estão naturalmente fechadas para o banho de David, mas para os turistas há uma solução. Qui invece siamo a Piazza della Signoria, dove da 150 anni una copia del David di Michelangelo presiede la città. Certo non importante come l'originale conservato alle gallerie dell'Accademia, ma comunque un simbolo necessario per l'arte e la cultura italiana.